A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2, que diz: Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Vamos ver nesse capítulo de número 7, do livro de Neemias, que ele vai relatar essa transição, da reconstrução física de Jerusalém, bem falando dos seus muros, para uma organização estrutural e espiritual daquela cidade. Vamos ver que o texto ele vai destacar a necessidade de segurança, de liderança confiável, e a restauração da identidade genealógica do povo, restaurado. E um dos pontos, alguns dos principais pontos desse capítulo, está ali entre o versículo 1 e 4, que fala sobre a organização e a segurança. Quando diz que no versículo 1, depois do muro ter sido construído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores, os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Versículo 3. E eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre moradores de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante das suas casas. Versículo 4. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Então nós vamos ver aqui que Deus ele dá sabedoria ao homem, para poder tomar decisões, para poder organizar. Nós vamos ver que as muralhas prontas ali, Neemias ele vai nomear, pessoas de confiança, como porteiros, levitas, cantores, governadores, chefe de segurança. Então, ele estabelece ali líderes de confiança, para poder colocar ali. Ele vai, determinar regras rígidas, para a abertura e o fechamento das portas da cidade. Então, não é porque o muro estava já reconstruído que o negócio ia ficar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele coloca ali algumas regras rígidas para que assim tudo viesse correr da maneira que todos estivessem em segurança, aqueles que estavam dentro da cidade. Nós vamos ver que Neemias também ele vai fazer um censo, ele vai registrar ali os moradores, e Deus ele vai inspirar Neemias a fazer esse levantamento. Nós lemos lá no versículo 5, o versículo 7 diz: o meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres. Então ele está dizendo: o meu Deus, o próprio Deus colocou isso. Ele reuniu os nobres, oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro. E nele achei, escrito o seguinte: esses são os homens da província que voltaram do cativeiro, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiro, e que voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua casa, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani,
Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Vamos ver que aqui ele foi inspirado por Deus, então a lista que segue é um registro dos primeiros exilados que retornaram à terra nos anos antes, liderado por Jerusalém e de Jesus. Então até nisso Deus está no controle, de ter ali, de dar sabedoria, de ter inspirado Neemias a fazer esse levantamento para organizar melhor, todos, seja nas suas casas, seja no ofício, no trabalho, no templo, na guarda, enfim. Isso vai acontecer. Nós vamos ver no versículo 8 ao 69 a lista dos exilados. Então o texto ele vai detalhar o número de pessoas por famílias, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servos do templo, e também a lista dos animais disponíveis e as contribuições financeiras e materiais dadas para a obra. Então Neemias ele coloca tudo em transparência, não tem nada, ele organiza tudo, ele vai ler relatórios, ele vai ler o nome daqueles que, da genealogia de cada um, quantidade de familiares, então coloca tudo na claridade, não deixa nada oculto. Isso faz parte, além de uma transparência, isso também faz parte daquilo que o Senhor quer, a organização, está organizado para que haja um grande avivamento, para que ele venha avivar o seu povo. Então, por isso que tem que haver a transparência, tirando todas as dúvidas, fazendo tudo. Ele coloca diante do povo. Vamos ver que quando ele vai se preocupar com a pureza sacerdotal. No versículo 63 até o versículo de número 65, a palavra diz: dos sacerdotes, o descendente de Obaías, Acós, Basilai, tomaram por mulher uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado por esse nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não o acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. O governador ordenou que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. Nós vamos ver que aqui é identificado, não foi identificada a genealogia, dessa família, desse homem, de que eles eram sacerdotes, e alguns familiares, eles não conseguiram encontrar esses registros genealógicos, sendo impedidos de servir no sacerdócio até que um sacerdote consultasse a Deus através do Urim e do Tumim. Então, eles foram impedidos de estar participando até que houvesse alguém para poder consultar, o sacerdote para consultar. Então, observe que não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Precisa ter pureza, sacerdotal, precisa ter a vida no altar. Então, muitas pessoas hoje, elas estão chegando, não estão sendo testadas, não estão sendo acompanhadas, tudo, e muitas das vezes a gente não sabe. A gente não mora no coração das pessoas, a gente não sabe como as pessoas têm lidado e qual é a intenção. Outro ponto é a estabilidade, e a habitação. No versículo 70, versículo 73, o capítulo ele termina com as ofertas trazidas para a casa de Deus e o registro de que sacerdotes, levitas e o povo se estabelecerem em sua cidade de Orim. Então, eles já estavam estabelecidos, posicionados, já o muro reconstruído, o templo ok, porém ainda tinha suas casas, mas isso vai acontecer mais à frente, Então, tudo isso faz parte daquilo que era a vontade de Deus, as promessas de Deus para a vida desse povo. E dentro
desse capítulo, tiramos algumas lições, né, espirituais e práticas. A primeira é que sobre segurança e vigilância, né? Assim como Neemias não deixou a cidade desprotegida após o fim da obra, a vida cristã exige vigilância contínua contra influências externas. Muitas das vezes, as pessoas não vigiam, né? Acha que já está servindo ao Senhor, já entregou a sua vida, começou a caminhar, né? Mas vive uma vida até mesmo sem vigilância. E o cristão ele deve vigiar e orar. Esses são os ensinos do Mestre Jesus. Continuar realmente lutando contra as influências externas, lutando contra o nosso eu, aquilo que é a nossa vontade. O fim das obras não quer dizer que eles tinham que parar de orar, de buscar a mesma coisa. É quando nós estamos almejando algo, oramos, buscamos, mas o fim, isso quando Deus for operar, quando você tirar, né, como tirou eles do exílio, né, eles deveriam continuar na vigilância, na oração. Não é porque os muros estão prontos que não precisa manter as portas fechadas. Não é porque os muros foram reconstruídos que não precisa de uma guarda ali, de uma ordem. Quando o sol estiver quente, os portões estão abertos. Quando o sol baixar, nós vamos, ele se pôr, vamos fechar as portas. E ninguém entra e ninguém sai. Então, é segurança e vigilância. Então, devemos orar e vigiar em todo momento. Vamos ver a importância da identidade. Então, a lista genealógica, ela vai mostrar que cada indivíduo importava, para o projeto de Deus. Saber a quem pertencemos e qual é a nossa herança espiritual mantém a comunidade firme em sua fé. Saber realmente quem nós somos em Cristo, quais são as promessas do Senhor, em quem nós esperamos, quem nós estamos aguardando. Saber realmente que nós não somos desse mundo, somos peregrinos, somos filhos de Deus, e que Jesus Cristo fez uma promessa e vai vir nos buscar. Isso mantém a nossa identidade, isso nos mantém de pé, saber quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que o povo Neemias vai orientar aquele povo ali. Vamos ver também que uma outra lição é a preparação para o avivamento, porque tudo isso fazia parte do que vai acontecer a partir do versículo 8. Essa organização física, e o conhecimento da identidade do povo, preparar o terreno para o que iria acontecer no capítulo de número 8, que nós vamos falar no próximo episódio. Então, a grande leitura e o ensino da palavra de Deus foi o que foi feito ali. Então, uma preparação para um avivamento. E essa preparação precisamos se organizar fisicamente, adquirir conhecimento, saber qual é a nossa identidade, saber o quanto nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, quanto nós precisamos do ensino da palavra de Deus. Então, que nesse dia você possa ter realmente, viver em segurança, estar realmente buscando em oração, se protegendo, buscando do Senhor, sabendo quem é você em Cristo Jesus, e tenha certeza que isso faz parte daquilo que o Senhor quer fazer. Ele nos prepara para um grande avivamento. Então, que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração nesse dia.